Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso líder. Obrigado, apóstolo. Graça e paz, amados. Pode sentar. Que bom estarmos juntos aqui hoje, celebrando mais um café, mais um momento de comunhão de pastores. Sejam todos bem-vindos. Pastor Aliesi, obrigado por nos ceder mais uma vez, né, a igreja, porque nós já tivemos aqui fazendo café outras vezes. E essa igreja, ela é uma filha da Vivendo em Graça, lá do Carmari, pastor Eliezer que está ali. Hoje é uma igreja sede aqui, né? E a glória de Deus. Está muito bonita, né? Organizada. Igreja na mão de mulher, de pastora, funciona melhor, acho, né? Próximo café vai ser lá na pastora Rosemary, em Aust, tá? Se eu não me engano, dia 15 de maio, alguma coisa assim. É terceiro sábado, tá? E eu quero aproveitar antes, de manhã, agora vai voltar para amanhã. Fizemos um teste, tá, gente? Para ver se funcionava à tarde, mas ficou assim meio pessoal com muita atividade à noite, aí acaba não vindo o café. Agora vamos voltar para de manhã. Então lá vai ser de manhã, tá bom? Mas eu quero aqui, antes de eu começar a pregar, entregar algumas credenciais aqui. E eu quero entregar primeiro para a nossa anfitriã, a nossa pastora Eliesi, a credencial dela, que já era para estar na mão dela há meses já. Meu Deus, já. Aqui, Bispo Robson, entrega para ela. Alguém vai tirar foto aqui, gente? Ajuda aqui. Arruma o cabelo aí. Amém. Seja bem-vindo. Ela já é do conselho há muito tempo, tá? Mas só que está recebendo a carteira agora. Também daqui, desta igreja, a pastora Francisca das Chagas Carvalho Mangueira, né? Mangueira. Aqui, bispo, entrega para ela aí. Deus abençoe. Daqui. Vamos lá. E vamos chamar aqui na frente aqui para receber aqui o bispo ainda, o pastor Antônio Manuel e a pastora Márcia. Vem logo os dois de uma vez, né? Que é um casal ali. Pastor Antônio e a pastora Márcia. Eles já estão também muito tempo, acho que estão renovando, né, pastor? Renovando a carteira. Está renovando. Venceu agora, tá vendo? É bom andarmos com a nossa credencial. Está dando um pouquinho de microfone aí. Nossas credenciais em dia. Não tem mais. Porque é importante que você tenha, irmão, porque essa aqui vale muito, tá? Tem pessoas que não sabem a importância de ter uma credencial dessa no bolso. Qualquer hora você pode ter que fazer uma visita no hospital fora de hora, fora de visita, ou ir num presídio, de repente, exercer capelania. Nós estamos recebendo aqui também o pastor Diogo Reis Souza. Pastor Diogo, aqui, e a esposa, tá aí a esposa? E a Ana Rita Silva, também aqui, para receber. Aproveita e depois manda essa foto para a gente aí, né? Aqui, ó, dela. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Tem dois aqui que faltaram. Isso, amém. Renovando aqui também o pastor Josias Cardoso Macedo Filho. Pastor Josias, cada dia mais novo, abençoadíssimo. Tira uma foto aí desse amado. Tem dois aqui que não vieram. Quem quiser fazer a carteira, queridos, acabou. Quem quiser fazer, entre em contato, manda seus documentos. Não tem muita exigência. Quando é um pastor que a gente não conhece, ou é pastor de filial, precisa do aval do presidente. Mas se você for presidente de igreja, a gente faz um levantamento básico, né? De como é a situação da tua igreja, da sua vida, e aí você é bem-vindo aqui no conselho, tá bom? Então, só para reforçar, no terceiro sábado de maio, né? Terceiro sábado de maio,
lá na pastora Rosemary, tá bom? Quem está no conselho pela primeira vez aqui? Quem está pela primeira vez? Está ali uma pastora ali, está ali, amém? Sejam todos bem-vindos. Alguns daqui da igreja, né? Amém? Glória a Deus. Queridos, abre tua Bíblia, por favor. 16 de maio, obrigado, bispo. 16 de maio. Vamos correr a cidade, irmão. O Ausch é logo ali, tá? Pertinho, né? Pastor Rosemary veio de lá, tá aqui, ó. Então, é pertinho. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Capítulo 7 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero trabalhar hoje com você sobre a cura emocional do líder. Cura emocional do líder. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que está muito difícil. O abalo emocional está grande. Há muitos anos atrás, as pessoas eram mais fortes emocionalmente. O pastor José, está ligado a mesinha? A mesinha ali, ó, tá ligado? Isso. Então deve estar funcionando, né? Eu queria só que desse uma conferida, quem está ir lá no Facebook do Conselho, para ver se o som está direitinho, para a gente não ficar falando sem sair nada lá, né? Tá bom? Nós estamos vivendo um abalo emocional muito forte. Há muitos anos atrás, as pessoas eram mais fortes emocionalmente. Eles não se abalavam à toa. Mas hoje eu estou vendo que muita gente, principalmente no meio da liderança, está existindo pessoas fragilizadas por vários motivos. Obrigado. Por vários motivos. E no capítulo 7, versículo 7, perdão, eu estou falando capítulo 7, eu falei errado, tá, gente? Capítulo 4, perdão, versículo 7 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda, eu falei primeira também, tá errado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Tá ok? Então, olha o que esse texto fala. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Depois eu quero explicar isso aqui para você, como é que eu entendo isso aqui. Versículo 8. Em tudo somos atribulados. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Amém? Então, até o versículo 9. Olha só que coisa interessante o versículo 7. Temos este tesouro em vaso de barro. Significa que nós temos um tesouro em vaso de barro. E qual tesouro é esse que nós temos em vaso de barro? O Espírito. O nosso Espírito. Se você for ler na Bíblia direitinho, nós temos o nosso próprio Espírito e quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos agora o Espírito de Deus também vivendo dentro de nós. Mas o ser humano, ele tem o seu próprio espírito. Cada um tem o seu espírito. E para mim, este tesouro que nós temos é o nosso espírito. Que é algo que Deus deu e que nós usamos ele. E isso, para Deus, é um grande tesouro. Esse espírito foi colocado dentro de nós, do nosso corpo, que é considerado na Bíblia como um vaso. E um vaso ainda de barro. Isso significa da fragilidade. Significa que o corpo é frágil. A gente sente dor. A gente sente muita coisa no nosso corpo.
Ele pode quebrar, ele pode rachar, ele pode fragilizar. Então, o vaso de barro é o nosso corpo. O tesouro que está dentro do vaso é o nosso espírito. Agora, preste atenção na segunda parte do versículo, que é tremendo. Diz o seguinte: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que o apóstolo está querendo dizer? Nós temos que entender que nós somos frágeis e entender que a excelência do poder de Deus não parte de nós, parte de Deus. Então, precisamos aprender a viver como humanos e não como super-homens, semideuses, que muita gente quer passar a ser uma imagem para os outros de que ele não tem falha, ele quer passar uma imagem que ele não tem erro, ele quer passar uma imagem que ele não cai, ele quer passar uma imagem para as pessoas que ele realmente é infalível. Mas você, nós não somos infalíveis. Nós temos que deixar isso claro para a nossa igreja. Nós temos que deixar isso claro para os membros. Que, na verdade, nós somos homens iguais a eles. E temos o nosso ponto fraco. Nós temos as nossas fragilidades. Essa que é a grande verdade. E hoje eu estava vendo um vídeo que o Conselho de Pastores de Búzios, a qual eu, quando eu estou lá, ajudo lá o Conselho de Búzios também, mandaram um vídeo de uma irmã contando um depoimento que o pastor dela tirou a vida. Ele chegou em casa do trabalho, porque casa, trabalho, igreja, família, tudo, comprou uma Coca-Cola, levou, pegou um lanche, deixou na mesa, deu um beijo na esposa, deu um beijo nos filhos e saiu. Subiu num viaduto e pulou de lá. Simplesmente assim. E se matou, tirou a vida. A mulher não entendeu nada, os membros não entenderam nada, e depois ficaram perguntando por que será que o pastor tomou essa atitude? Por que ele fez isso com a vida dele? E alguns diziam, ele estava muito cansado, ele estava muito atarefado, é o cansaço. Mas olhando, vendo um comentário da pessoa que estava comentando o vídeo, eu concordei com ele. Muitas vezes não é o cansaço físico só, ou o cansaço emocional que faz o líder tomar uma decisão dessa. Às vezes é porque ele talvez passou uma imagem de que nunca erraria e que a vergonha talvez de ter errado em alguma área fez ele tomar essa atitude. Talvez a vergonha de ser criticado, a vergonha de ser exposto, fez com que ele tomasse essa atitude. Porque muitos líderes acabam, sem perceber, passando para a igreja que ele é realmente uma pessoa infalível. E as pessoas cobram dele essa infalibilidade. As pessoas cobram dele. Não, meu pastor é um homem de Deus, ele não tem falha. Com ele é sim, sim, não. Não, meu pastor é isso e aquilo. O dia que ele falhar, pronto, acabou. Acabou. A vergonha vem e vem tudo em cima dele. Então, quero dizer para você, querido, nós temos um tesouro em vaso de barro. Mas para que isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós temos que entender todo o poder que é operado através da nossa vida não é por causa de nós, é apesar de nós. Não, eu não tenho nada. Eu digo lá na minha igreja, eu falo lá, olha,
Vocês não precisam de mim para nada. Para nada, nada, nada. O véu do templo foi rasgado e todo mundo tem acesso a Deus, sem precisar passar por mim. Ah, qualquer coisa, vamos chamar o pastor que ele resolve. Ah, vamos chamar o pastor que não sei o quê. Eu não resolvo nada. Também o dia que eu morrer, vem outro e continua o trabalho. Então nós não podemos ficar achando que nós vamos ser super-homens, vamos resolver tudo. Por isso que eu falo, vai descansar tua cabeça, vai descansar teu físico, vai descansar teu emocional. Para de ficar pegando tudo que tem na igreja para fazer. Tem hora que você tem que deixar na mão de alguém e sair fora, viajar, passear, fazer o que você tem que fazer. Porque senão, quando der um piripaque qualquer, pronto, acabou. Inclusive, nós estamos orando pelo pastor Ramiro, que foi vítima aí de um AVC, está em casa sem falar. Então, nós estamos ligando, inclusive, para ele direto, não consigo contato, porque o telefone é dele e ninguém atende. Mas eu quero te falar, precisamos entender isso definitivamente. Versículo de número 8, dá uma analisada no versículo. Em tudo, diga em tudo. Em tudo nós somos atribulados. Em tudo. Em tudo nós somos atribulados. O que é uma tribulação? É um problema. A tribulação é uma dificuldade que vem sobre a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. O problema não é a tribulação. O problema é a angústia. Já foi dito, já foi falado, é algo científico, que a angústia é um veneno para a alma. A alma é um problema. A alma adoece. E a angústia faz com que outras doenças acarretem no nosso corpo. Uma pessoa angustiada por muito tempo, ele fica... Né? Então, existem algumas doenças que você precisa controlar. E a angústia é uma. Ela leva para a alma. Então, precisamos parar com a angústia. Nós temos 3 coisas aqui na nossa cabeça. Aqui em nós, né, em si. O cérebro, que é a parte física. Nós temos a mente, que é a parte espiritual. E temos a consciência. O que é o cérebro? A parte física. O que é a mente? A parte espiritual. E o que é a consciência? É aquilo que nos acusa ou nos absolve. Aquilo que nos diz se estamos certos ou se estamos errados em algumas áreas. Então, e a Bíblia, só o apóstolo Paulo, nas 13 cartas que ele escreveu, ele fala mais de 20 vezes sobre consciência. Fora o Antigo Testamento, fora o que está nos escritos dos evangelhos, só o apóstolo Paulo fala sobre a consciência. Existe um perigo grande na questão da consciência. Eu queria colocar com você alguns versículos aqui e nós já vamos terminar para a gente ter um momento de comunhão aqui, para você não sair daqui correndo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que a Bíblia fala sobre a consciência. Primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo,
1, 5. Abre lá a tua Bíblia. Capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito do presente ou da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Olha o que ele fala. Consciência boa. O que leva alguém a ter uma consciência boa? É você saber quem você é. E você saber e conhecer os seus limites. Você não pode ir além do que você está indo. Existe um limite para cada pessoa, irmão, não adianta. Existem pessoas, por exemplo, você vê aí esses pastores aí, deputado, que seja, que está envolvido em muitas coisas. Eu escutei um outro dia falando assim, olha, sabe o que acontece comigo? Eu chego de noite, tomo meu banho, durmo a noite toda e não tem problema com nada. E ele está cheio de processo em cima, está cheio de cobrança, anda com muita segurança. Se andar sozinho, morre. Você sabe o que eu estou falando. E muitos outros. Mas dorme a noite toda e não tem problema nenhum. Então, o que eu quero dizer para você? Que precisamos exercitar uma consciência boa. Porque o problema da maioria dos pastores é que não consegue dormir mais. Não consegue dormir. A noite parece uma eternidade para a maioria. A noite parece que não passa. Ele rola para lá, rola para cá, levanta, vai orar, mas não consegue, tenta entender o que é, mas ele está com a consciência perturbada. Olha outra coisa que Paulo fala, eu não vou ler as 20 vezes que ele fala de consciência, mas algumas. Carta de Paulo a Timóteo ainda, capítulo 4. Agora é o versículo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha o que a Bíblia fala. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência. Paulo está denunciando aqui algumas pessoas que são hipócritas, cauterizaram as suas próprias consciências. O que é cauterizar? É engessar. Cauterizar é encimentar. Cauterizar é enrijecer a própria consciência. Então, existe 2 agravantes aqui. Um é a pessoa que não tem uma consciência boa. O outro é o líder que cauterizou a consciência, ou seja, ele faz tudo de errado, mas ele passa como não fez nada. Tipo assim, ele errou, erra, pisa na bola, peca, faz um monte de troço errado, mas para ele está tudo certo. Cauterizou a consciência. Sim ou não? Tem gente assim ou não? A gente está vendo que ele está pisando na bola. Está vendo que ele está errado. Ele também sabe, mas ele finge que está tudo certo. Ele vive numa hipocrisia. Numa hipocrisia. Ele é enrolado, ele mente, ele não cumpre com a palavra, ele não paga quem deve, ele está todo enrolado, mas vive como se tivesse tudo certo. Cauterizou a própria consciência, virou um hipócrita. Você sabe o que significa hipócrita, né? Então vamos continuar. Então,
Agora, olha o que também Paulo fala no capítulo 1 ainda, 1 Timóteo, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo ainda, capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé boa, consciência, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tem gente, tem líder, que está rejeitando a boa consciência e naufragaram na fé. E o problema do naufrágio na fé é quando a gente sabe que o camarada saiu do ministério, abandonou a igreja, foi para o mundo. Isso é ruim, a gente sabe que não é legal esse negócio. A gente quer ajudar o pastor, quer ajudar o líder. Por isso eu sempre falo nos grupos lá e estou sempre incentivando os irmãos a estarmos juntos, queridos. Não viva isolado, não viva separado. Ande junto. O leão, ele gosta da ovelha sozinha. Se você estiver sozinho, você vira uma presa fácil. Então o apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte: manifestando fé e boa consciência. Você tem que manifestar a fé e a boa consciência. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Sabe o que eu entendo rejeitar a boa consciência? É quando você rejeita ser aconselhado, rejeita ser confrontado, rejeita alguém falar com você a verdade cara a cara. Tem gente que não gosta. É claro que a repreensão, no primeiro momento, é ruim, né? Entra como se fosse um negócio assim meio amargo. Alguém chega para mim e fala: Paulo, eu estou vendo uma coisa no teu ministério que você talvez não esteja vendo. Você está errando aqui e aqui. Aí dá aquela raivinha na hora, mas depois, se a gente parar para prestar atenção, aquela pessoa está vendo o que eu não estou vendo. E às vezes nós, não querendo ofender o irmão, o pastor, o líder, o amigo, a gente não tem coragem de falar para ele aquilo que a gente está vendo. A gente fala assim: não vou falar não, que ele pode não gostar. E na verdade não vai gostar mesmo. Mas tem que falar. Chamar no canto e conversar. Vamos tomar um café? Vamos. Vamos almoçar junto? Vamos bater um papo? Vamos. Ó, isso assim, 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 assim. Pronto. O pessoal vai ficar com aquela... Não dá aquela coisa? Não sei se você já foi confrontado alguma vez. Eu já. E no momento dá aquela raivinha assim, que você, poxa, fulano vem falar logo isso comigo. Não estou errado, não. Isso aí ele está vendo demais. Mas depois eu vou pensar direitinho, não é que ele está certo mesmo? Que eu tenho que mudar nesse aspecto? Precisamos dar mão palmatória e ser realista. Que na verdade nós não acertamos sempre, não. Nós não acertamos sempre, nós erramos. E precisamos de amigos para nos corrigir. Precisamos de amigos para nos mostrar o nosso erro. O que aconteceu com Davi? Teve um amigo que mostrou para ele o erro. Se não fosse assim, ele levaria o pecado normal. Ele estaria normal. Outro versículo importante, Tito. Abre lá. Tito, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Então, olha o que eu quero dizer para você. Isso é muito importante. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrente, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
Paulo fala sobre as duas coisas, a mente e a consciência. Tanto é que a mente é uma coisa e a consciência é outra. Então ele está dizendo assim, tem gente que está com a mente, a parte espiritual corrompida, e também com a parte que é a consciência que mostra, que nos acusa, nos defende, também está corrompida. Ele diz que o certo é errado e o que o errado é certo. Ele não admite que está no erro. Ele não admite que precisa mudar, reajustar a rota. E tem muitos que têm medo de serem questionados e cauterizam a consciência de uma tal maneira que ele não quer que ninguém saiba que ele está indo no caminho errado. Nós precisamos seguir a nossa vida de consciência, a nossa vida na nossa mente, como se nós estivéssemos sendo guiados pelo GPS do carro. A gente bota lá quem chegou aqui pelo GPS, um monte de gente. Pelo mapa, né? Botou lá o endereço aqui da igreja, o nome da igreja chegou aqui. Mas quando a gente erra o caminho, entra numa rua que não era para entrar, antigamente quando eu comecei a seguir GPS eu errava muito, agora eu estou errando menos. Eu entrava numa rua antes, né? Quem já passou por isso? Daqui a 200 metros entra à direita, pronto. Aí em 100 você já estava entrando. Mas o GPS não te critica. Ele não fala assim, seu burro, ignorante, eu não falei para você entrar na direita daqui a 200 metros. Ele não faz nada disso. Ele diz, agora entre à direita de novo, entre à esquerda. Ele está reformulando a rota. Eu acho que isso que nós precisamos fazer. Quando estivermos indo para um caminho errado, nós temos que reformular a nossa rota. E ver se nós estamos por um caminho reto, num caminho correto. Então é isso que ele quis dizer aqui em Tito. E você sabe que carta de Paulo, Tito, Filemão, são cartas pastorais. Ele escreveu para pastores, para líderes. Não é para membro de igreja. Acertar a rota. Acertar o caminho. Nós precisamos fazer isso. Então, voltando aqui nesse texto, eu quero te mostrar o seguinte. Em Tito 1,15. Vou ler de novo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Entendeu o que eu estou falando? Que nós precisamos ajustar nossa mente e a nossa consciência diante daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque você tem que entender que às vezes nós, né, eu me incluo nisso, temos que entender que às vezes nós não estamos cometendo um pecado. Ah, mas isso não é pecado. Mas é um embaraço. E Paulo fala em Hebreus, deixando todo o pecado em embaraço que de tão de perto nos rodeia. Às vezes tem coisa, irmão, que não é pecado, mas é embaraço. Então existe coisa, por exemplo, que na tua vida, que eu acho que não é correto você fazer. Por exemplo, eu tenho muitas falhas, muitos erros. Se você soubesse os erros que eu tenho, você ficaria escandalizado. Mas existe coisas, por exemplo, jogar no tigrinho. Isso não é coisa que pastor faça. Você tem que parar com esse negócio se você começou a jogar. Acaba com isso. Acaba. Jogo de bicho, não sei o quê. Qualquer jogo, você tem que acabar com esse negócio. É uma opinião que eu tenho.
Outro dia eu fiz uma live, um vídeo sobre jogos no Instagram. O meu vídeo foi suspenso. Quase que eu perco minha conta no Instagram por causa disso. Que eu falei sobre contra Tigrinho, contra um montão de coisa. Quase que eu perco. Tem coisa que a gente não pode nem falar na internet, infelizmente. Outro dia eu vi um pastor, eu sei que cria, né, em gaiola, preso, passarinho. Ah, mas eu gosto de passarinho. Eu, sinceramente, irmão, acho que a gente podia perder tempo com outra coisa. Então existe coisa que não cabe pra gente. Não cabe. Você está, às vezes, se distraindo com coisa que não deveria. E para a gente já começar a encerrar, Hebreus 9,14. Abre a Bíblia. Hebreus 9,14. Minha Bíblia está colando as páginas aqui, que tem uma coisa. Olha o que a Bíblia fala em 9,14 de Hebreus. Muito mais o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa o quê? Consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que o sangue de Jesus fez? Ele purificou. Não está escrito isso? A nossa consciência em obras mortas. O que eu quero dizer? Tem gente que está perdendo tempo com obras mortas. Tem gente que está perdendo tempo com obra morta. Fazendo coisa, se dedicando em coisa que não vai adiantar nada. Então, existem pecados e existem embaraços que de tão de perto nos rodeia. Precisamos deixar o embaraço. Precisamos deixar o pecado. Às vezes tem coisa que não sei se é pecado, mas o embaraço está me atrapalhando. Se está te atrapalhando, se está me atrapalhando, tem que deixar. O embaraço é como se você tivesse sabe, já andou no mato assim? Quando eu era criança, andava muito no mato, caçando, prear, essas coisas. Você já caçou prear? Ou então, enfiando a mão na loca lá, para pegar rã, e aí o cipó agarra nosso pé, a gente não consegue andar. É assim que acontece com gente que estão vivendo uma vida embaraçada. Em vez dele prosseguir, conseguir. Outro dia eu estava falando com o Bispo Robson, a gente foi almoçar junto, eu estava falando a questão do 1 Coríntios 15, 58. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Tem gente que não é firme, não é constante, nem abundante. Ele está todo embaraçado. Ele não sabe andar, ele não sabe caminhar. Irmão, se você não está decolando numa área específica do seu ministério, eu sei, eu vou dizer como o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu tenho muita coisa que eu preciso ajustar na minha vida, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu não paro, eu não desisto, eu vou em frente, porque se você parar, o inimigo te engole. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 10, 27, 28 e 29. E eu vou terminar com uma frase aqui para você. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 27. Diz a Bíblia: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós,
sem nada perguntardes por motivo da consciência. Paulo mais uma vez está falando sobre a consciência. Versículo 22 ele diz: porém, se alguém vos disser isto, foi sacrificado a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Versículo 29. A consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Eu tenho que me preocupar com a minha consciência e me preocupar com a consciência dos outros também. O que eles vão achar de mim? O que eles vão pensar de mim? Como eu estou andando? Como eu estou vivendo? E para terminar, uma frase que eu quero citar para você. Por isso a importância de andarmos juntos e abrir o nosso coração uns para os outros. Quem confessa uma tentação, jamais vai confessar um pecado. Quem confessa uma tentação, jamais vai confessar um pecado. Se você está sendo tentado, procura alguém. Procura um amigo, procura um líder, procura alguém. E converse com ele. Estou sendo tentado, rapaz, o que eu faço? Vamos orar. Porque se você confessar a tentação, você não vai confessar o pecado. Quem confessa uma fraqueza, jamais vai confessar um fracasso. Se eu for corajoso e abrir meu coração para o amigo, rapaz, eu tenho essa fraqueza, ora por mim, jamais eu vou confessar um fracasso. Que o Espírito Santo fale o nosso coração hoje. E que nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos ser curados em muitas áreas da nossa vida. E que possamos viver uma vida íntegra diante de Deus. E sermos firmes e constantes. E abundantes na obra do Senhor. Fica de pé. Vamos orar. Oh, Espírito Santo, fale conosco. Fale conosco, Espírito. Toca em nosso coração. Que a nossa consciência possa ser cheia da Tua vontade, do Teu Espírito, Deus. Nos ajude. Nos ajude. Eu quero convidar quem quiser, tá, gente? Não é obrigado. Se você quer receber uma oração, um reforço de oração dos pastores. Ah, eu sou pastor. Vem aqui que nós vamos orar por você. Para que você possa vencer essas batalhas espirituais. Em nome de Jesus, Deus vai te dar força. Deus vai te encher do Espírito. O Senhor vai te abençoar poderosamente. Nós vamos estender as mãos sobre a tua vida. E você vai sair daqui renovado para a glória de Deus. Vamos orar. Levante a mão para cá, para esses homens. Pai, no nome de Jesus, derrame tua graça. Derrame a tua unção. Chega na machora e leva enche os teus filhos do teu Espírito. E que eles sejam fortes e corajosos na tua obra, Senhor. Que eles continuem firmes e abundantes, constantes na tua obra. Que eles não param. Fortalece esses homens. Fortalece esses homens. Encham eles do teu Espírito. Encham eles da tua graça. Encham eles do teu poder. Glória, glória. Vai glorificando o Senhor. Vai glorificando. Vai glorificando o Senhor. Vai glorificando o Senhor. Vai glorificando o Senhor.
exalte, 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 Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Meu Deus, ore, igreja, ore! Não de repente Ore, ore, vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O seu amor é como um furacão. a vida do teu filho, Senhor. Derrame tua graça sobre a vida dele. Enche do teu espírito, da tua glória. E então, de repente, não vai dando a ele, Senhor, a unção do teu Espírito, capacitando o teu filho, Senhor. Eu percebo filho, pastor Anderson, nas tuas mãos. maravilhoso Meu Ele Deus, é, ajude o teu filho, Senhor. Ele me Enche ele, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome. Ele me amou. Aleluia. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Me Ele te ama. Ele nos ama. me ama. Aleluia. Ele me ama. Ele me ama. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Pastor Eliasir. Aleluia. Ela vai dar as considerações finais, orar e liberar lá o café lá para os pastores. Amém, queridos?